Aula de Ciências do quarto ano e hoje a gente vai falar sobre a relação das plantas com o ambiente. A gente vai ler esses quadrinhos aqui agora. As plantas podem ser encontradas até nos ambientes mais diversos. Algumas plantas aquáticas são capazes de viver submersas no fundo dos lagos, rios. Mas como é que as plantas não morrem afogadas? Bom, agora a gente vai responder esse questionamento. Quais locais podemos encontrar espécies de plantas e como vai estar mostrado na tirinha sobrevive naquele ambiente, certo? O conteúdo dele começa na página 45 e a gente vai dar continuidade a ele. Bom, como a gente viu na tirinha anterior, as plantas que estavam sendo mostradas estavam no fundo do mar e também estava tendo um questionamento de como elas sobreviviam no fundo dos mares, dos rios e dos lagos. Como já foi mostrado, as plantas retiram do meio em que elas estão a água e os sais minerais que elas precisam para sobreviver. As plantas elas podem estar em qualquer ambiente, seja no tronco de árvores, em pedras, em muros, telhados e até na água. Qualquer ambiente que ela esteja, ela vai retirar o que ela precisa para sobreviver do meio. E também isso acontece na água. A planta ela vai retirar da água o que ela precisa para sobreviver. As plantas elas conseguem se adaptar a qualquer lugar, seja lugares quentes, muito frios ou até aqueles lugares que são amenos. As plantas que vivem em lugares muito frios, muito gelados, elas geralmente costumam perder suas folhas, como está mostrado aqui na imagem. E nisso, como a água está congelada, ela faz isso para que ela possa conservar a água que ela tem, já que ela vai perder a água por meio da folha. As plantas também, elas se adaptam na sua estrutura. Elas têm diversas estruturas e com isso elas conseguem se adaptar melhor ao ambiente que elas estão. As plantas aquáticas, elas possuem raízes que geralmente elas não se fixam no terreno e assim ficam flutuando na água, onde absorvem os nutrientes necessários ao vegetal. E assim como os peixes, algumas espécies retiram da água o oxigênio de que precisam para respirar. Os vegetais adaptados a viver em lugares secos, como a caatinga, geralmente possuem caules e folhas carnosas. São aquelas folhas e caules bem grossos, maiores. Eles são grandes porque eles possuem a capacidade de armazenar mais água para o período de estiagem, como observado na imagem aí. Árvores como a barriguda, como o nome já diz, né? Possui essa barriguinha. Ela costuma armazenar água em seu tronco, por isso que ela é toda barrigudinha aí. Tudo isso é água armazenada. Os cactos, que geralmente são de ambientes secos, como a caatinga, para reduzir a perda de água através da evaporação, eles sofreram transformações em suas folhas, que ficaram semelhantes a espinhos. Quando vocês virem um cacto assim todo espinhudo, vocês lembrem que aquilo, na verdade, é a folha do cacto, que ela sofreu transformações para não perder água também. As plantas epífitas, desculpem, são aquelas que vivem sobre outras plantas. Por que ela faz isso? Para ela poder obter a luz do sol, mas com maior intensidade, já que onde ela mora, o lugar onde ela se instala, é um lugar onde tem uma floresta bastante densa. Então, as árvores maiores recebem mais luz. E ela, para poder sobreviver, ela se fixa no tronco dessas árvores e nos galhos para poder obter a luz solar. E ela extrai seus nutrientes da matéria orgânica morta presente na casca da árvore. Entre exemplos de epífitas estão espécies de samambaias, bromélias e orquídeas. As plantas parasitas, elas não produzem o seu próprio alimento. Elas retiram de outras plantas, que são chamadas de hospedeiras.
tudo que elas precisam. Algumas espécies parasitas não produzem nem sua própria energia também. A planta que está sendo mostrada acima, como exemplo, retira todas essas substâncias das raízes de outros vegetais. E tem aquelas plantas que são chamadas de plantas insetívoras. São aquelas plantas que vivem em locais muito pobres em nutrientes e não conseguem retirar do solo todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Aí, sabe o que elas fazem? Elas capturam insetos e outros pequenos animais para obter esses alimentos. Elas geralmente capturam suas presas, digerem e utilizam os nutrientes para realizar a fotossíntese. Então, a fotossíntese dela é bastante diferente das outras plantas, né? Em vez de ela utilizar a luz do sol, a água e os nutrientes, ela acaba se alimentando de insetos para obter os nutrientes deles.